Como é que te chama? Prazer. Vene Casagrande. Seu Vene Casagrande. Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo com muitas informações. Tem uma aula que a diretoria do Flamengo deu para cima do Santos, eu vou explicar isso. Tem também como foi a segunda-feira da dupla Bruno Spindel e Marcos Braz, dirigentes do Flamengo que estão na Europa há mais de uma semana em busca de reforços. Tem isso e muito mais, tem ingresso também, valor do ingresso que vai ser cobrado para o jogo contra o Olímpia lá no Mané Garrincha. Eu vou falar sobre isso tudo, mas antes queria dizer o seguinte, a 1xBet é a patrocinadora oficial desse vídeo. E para quem não conhece a 1xBet, eu vou apresentar, é uma empresa global bookmaker, cooperação com Liverpool, Barcelona e vários grandes clubes pelo mundo. Eles oferecem grandes ganhos e pagamentos rápidos. E posso garantir, pessoal, é o mais confiável bookmaker que tem no mercado. E não tem aposta só em futebol, não. Você que curte eSport, também tem eSport na linha da 1xBet. No futebol tem Campeonato Brasileiro Série A e Série B, Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Libertadores, isso e muito mais. Tá interessado? Quer ganhar um dinheiro na 1xBet? É só clicar no link do comentário fixado aqui embaixo, se inscrever e utilizar o meu código. Utilizando o meu código, que é o VENE, você tem depósito em dobro em seu primeiro depósito. Ou seja, depositou 50, terá direito a 100 em seu primeiro depósito. Mas lembrando, não deixe de utilizar o meu código, que é o VENE. Beleza, pessoal? Agora vamos para as informações. Como eu trouxe aqui no canal Vene Casagrande em primeira mão, Jean Lucas, ex-jogador do Flamengo, cria das categorias de base do Flamengo, foi vendido pelo Lyon ao Mônaco. Uma negociação aí por cerca de 11 milhões de euros, em torno de 66 milhões de reais. Hoje, segunda-feira, os dois clubes já oficializaram a operação. Como eu já disse para vocês, informação que a gente trouxe aí nos últimos dias. Só que, por que eu estou falando disso novamente? Para mostrar para vocês que a diretoria do Flamengo deu uma aula nessa negociação envolvendo Jean Lucas. Vou te falar que, na minha opinião, vai concorrer a uma das principais negociações que o Flamengo fez aí, ou uma das melhores negociações no ponto de vista financeiro. E eu vou explicar para vocês. Em 2019, em janeiro de 2019, o Palmeiras tentou contratar o atacante Bruno Henrique, que hoje está no Flamengo. Santos pediu 45 milhões de reais na ocasião, mais o empréstimo de Rafael Veiga. O Palmeiras não quis, não topou. Dias depois, o Flamengo demonstrou interesse, contratou o Bruno Henrique junto ao Santos por 23 milhões de reais, mais o empréstimo de Jean Lucas. Porém, no empréstimo de Jean Lucas, o Flamengo exigiu que o jogador fosse liberado caso o Flamengo pedisse de volta ou o jogador ser vendido. Só que o Santos não teria direito a nenhum percentual. Beleza. 6 meses depois, Jean Lucas foi vendido ao Lyon. O Fla ficou com cerca de 27 milhões de reais, porque tinha apenas 80% dos direitos econômicos do jogador, e o Santos não ficou com nada, R$0. 2 anos depois, em 2021, agora em agosto de 2021, o Lyon vendeu Jean Lucas ao Mônaco. E o Flamengo, na ocasião ter exigido 20% do valor líquido de uma futura venda, vai receber aí em torno de 12 milhões de reais. Ou seja, o Flá vai faturar mais de 40 milhões de reais com o Jean Lucas, somando as duas operações. E o Santos não vai faturar nada. Por que eu estou falando do Santos? Porque o Santos vendeu o Bruno Henrique ao Flamengo por apenas 23 milhões de reais, topou pegar Jean Lucas, aceitando uma exigência do Flamengo, que ele era obrigado a liberar Jean Lucas caso o Flamengo vendesse o jogador, e pior, topou liberar o jogador sem ficar com nenhum percentual. Ou seja, o Santos perdeu 2 vezes aí. Perdeu o Bruno Henrique, vendeu por apenas 23 milhões de reais e não vai ganhar nada em Jean Lucas, sendo que ele valorizou o Jean Lucas. Na ocasião foi o São Paulo que pediu a contratação do volante junto ao rubro-negro. Então, quando é para criticar, a gente critica, quando é para elogiar, a gente elogia. Parabéns para a diretoria do Flamengo nessa operação, que é a mesma diretoria atual, tá? Foi em 2019, já era essa diretoria. Então, parabéns, bola dentro, Flamengo ganhando aí mais de 40 milhões de reais em 2 operações com o volante Jean Lucas. Agora, mudando de assunto, vamos falar sobre Mané Garrincha, Brasília, Flamengo e Olímpia, dia 18 de agosto. Como eu trouxe para vocês, lá no site do Jornal Dia, também no veículo no qual eu trabalho, Flamengo
pediu para alterar o local do jogo do Maracanã para Mané Garrincha em Brasília. Conmebol aceitou, ontem à noite enviou os documentos para os dois clubes confirmando a alteração. E eu tenho informações aqui sobre venda de ingressos, galera, muita gente me perguntando isso. Na quinta-feira o Flamengo vai iniciar a venda de ingressos. E a informação que eu tenho é os valores dos ingressos serão idênticos aos do duelo com Defensa e Justiça nas oitavas de final da Libertadores. O ingresso mais barato, R$140, e o ingresso mais caro, R$500. E sócio torcedor terá prioridade de acordo com o plano, além de 50% de desconto no valor da inteira. Então, essa é a informação de valor de ingresso. Nesta terça-feira, o governo do Distrito Federal emitirá um novo decreto flexibilizando as medidas sanitárias e ampliando a capacidade dos estádios de 25% para 30%, tá? Isso vai ser nessa terça-feira, tá, galera? E com a alteração, o público passa de 18 mil, o público máximo, né, de 18 mil para 22 mil no Mané Garrincha. O que também será alterado será o período de coleta do teste, PCR. No decreto anterior, do dia 15 de julho, o exame deveria ser feito com 48 horas de antecedência em relação à realização da partida. No novo texto dessa terça-feira, a exigência do prazo será de 72 horas. Então, assim, informações importantes para vocês. Além disso, menores de idade e grávidas que antes não podiam marcar presença nos estádios também terão entrada liberada. No caso dos adolescentes, a apresentação de um teste PCR negativo para a Covid-19 será obrigatória. Já as grávidas precisarão apresentar o cartão de vacinação com a imunização completa e a segunda dose terá de ser aplicada com no mínimo 15 dias de antecedência em relação ao jogo. Então, assim, informações importantes para vocês envolvendo esse jogo, esse duelo do Flamengo, que será o segundo jogo com a presença de torcida desde o começo da pandemia, no dia 18 de agosto contra o Olímpia. O jogo de ida é dia 11 de agosto lá no Paraguai, provavelmente também com a presença de público da torcida do Olímpia. Beleza, galera? Agora, mudando de foco, vamos partir lá para a Europa, mais precisamente Lyon, na França. Hoje, segunda-feira, dia 2 de agosto, teve a primeira reunião presencial entre Flamengo e Lyon pela negociação envolvendo o volante Thiago Mendes. Eu sei que vocês vão me perguntar, Vene, se teve reunião pessoal, se teve reunião olho no olho, é sinal que a gente teve muitas novidades. Não. Nessa primeira reunião, não teve grande evolução na negociação. O encontro facilitou no diálogo, porém não diminuiu o grau de dificuldade para contratar o volante, tá? Novos encontros vão acontecer ao longo dessa semana. Para vocês entenderem, o Lyon, mesmo vendendo o Jean Lucas, pior, vendendo o Jean Lucas, aumenta a exigência do Lyon liberar Thiago Mendes, porque são jogadores da mesma posição. O Lyon quer liberar o jogador por empréstimo desde que o Flamengo aceite, ao invés de opção de compra, a obrigação de compra. Claro, o jogador teria que bater algumas metas ao longo do empréstimo ao Flamengo. O Flamengo não deseja fazer esse tipo de negociação. E o Lyon também exige pagamento, compensação financeira pelo empréstimo. O Flamengo não topa esse modelo de negociação, pelo menos por enquanto. O Flamengo quer um empréstimo de graça e com opção de compra. Ou seja, o Flamengo decidindo ao término do empréstimo se irá comprar o jogador ou não. Basicamente o mesmo modelo de negócio que fez com Pedro, que fez com Bruno Viana, que fez com Thiago Maia. Então é um modelo de negociação que o Flamengo vem adotando ultimamente. Então, galera, em suma, a reunião ajudou para o Flamengo mostrar ao Lyon o quão o Flamengo quer a contratação Thiago Mendes e como seria importante o jogador atuar no futebol brasileiro, que seria uma valorização para eles. O Flamengo está tentando mostrar que para o Lyon não vai ser uma negociação ruim, embora seja valores menores, tá? Valores menores que o Lyon deseja, porque o Lyon quer botar uma obrigação de compra lá em cima, até porque investiu mais de 20 milhões de euros para contratar o jogador junto ao Lille. Então, assim, o Lyon também não quer dar mole ao Flamengo. É uma negociação, gente. Aí vocês vão me perguntar, poxa, Vini, vale esse esforço todo? Olha, eu confio na diretoria do Flamengo. Se a diretoria do Flamengo acha que o Thiago Mendes tem o perfil que eles traçaram para contratar, para reforçar o elenco na temporada 2021, por que não a gente não tem que acreditar? Eu acho o seguinte, a gente tem que ver pelo lado bom. A diretoria do Flamengo, ao menos,
tem responsabilidade, tem personalidade, porque traçou um objetivo e está indo até o fim. Eles ficaram uma semana em Portugal, Bruno Espindo e Marcos Braz, chegaram ontem em Lyon, hoje já tiveram a primeira reunião, amanhã vai ter mais uma reunião. A tendência é que dessa semana não passe essa história, que a gente tenha um desfecho. Espero com um final feliz para a diretoria do Flamengo, que está se esforçando ao máximo para reforçar o elenco. Galera, sobre Kennedy também não tem nenhuma atualização, nenhuma novidade. Eu vou ficar em cima para trazer todas as informações para vocês. Peço para vocês se inscreverem no canal, dê o like no vídeo, ative a notificação para não perder nada, nenhuma novidade. E se você também tiver interesse, faça parte do clube de membros, o link está aqui na descrição. E por fim, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas, para ajudar o canal Vene Casagrande a crescer ainda mais. Valeu, galera, amanhã de manhã tem vídeo, tá? Ative a notificação aí para não perder. Tamo junto, forte abraço, uma ótima semana a todos, fui!